Me diz uma coisa: quando foi a última vez que alguém olhou nos seus olhos e te perguntou, de verdade, sem julgamento, sem agenda, quem você está sendo? Não o que você faz, não quanto você ganha, não que cargo você ocupa, mas quem você está sendo, como homem, como filho, como pai, como marido, como amigo, como parte do mundo. Se essa pergunta te desconfortou, ótimo. Significa que você ainda tem a capacidade de sentir. E é exatamente essa capacidade que vamos despertar aqui, agora, nos próximos 60 minutos. Existe uma crise silenciosa acontecendo. Uma crise que não aparece nos noticiários, que não tem estatística oficial, que a maioria dos homens carrega sozinha, dentro do peito, sem saber nomear. É a crise da identidade masculina. É a sensação de que o mundo mudou tão rápido que ninguém parou para dizer ao homem quem ele deve ser agora. Por décadas, a definição de homem foi simples e cruel ao mesmo tempo. Provê, não chora, aguenta, resolve, não pede ajuda. Era uma armadura, e a armadura protege, mas também aprisiona. Você não pode abraçar de verdade de dentro de uma armadura. Não pode ser abraçado. Não pode respirar com liberdade. E hoje o mundo chegou com um movimento de desconstrução poderoso e necessário. Mas desconstruiu sem reconstruir. Derrubou a parede sem oferecer um novo alicerce. E aí o homem ficou no meio do caminho, sem a armadura antiga e sem saber o que colocar no lugar. Perdido entre o que era e o que ainda não sabe ser. Esse vídeo não é sobre atacar ninguém. Não é sobre culpar o passado nem sobre condenar o presente. É sobre algo muito mais raro e muito mais difícil. É sobre construir. É sobre olhar para dentro com honestidade total e perguntar: quem eu quero ser? Que tipo de homem eu escolho ser neste mundo, nesta época, com as ferramentas que tenho e os valores que carrego? Porque aqui está uma verdade que poucos te dirão. Ser homem nunca foi sobre força bruta. Nunca foi sobre suprimir emoção. Nunca foi sobre dominar ou controlar. Ser homem, em sua essência mais profunda, sempre foi sobre responsabilidade, sobre presença, sobre a coragem de estar completamente aqui, completamente disponível, completamente vivo. E o mundo precisa desse homem, mais do que nunca. Não do homem que fingia não sentir, não do homem que dominava pelo medo, mas do homem que lidera pelo exemplo, que serve pelo amor, que constrói pelo propósito. Você está pronto para essa conversa? Então, respira fundo. Porque o que vem a seguir vai tocar lugares dentro de você que ficaram no escuro por muito tempo. E luz no escuro sempre incomoda um pouco antes de iluminar. Quando você tinha 6, 7, 8 anos, alguém. Talvez seu pai, talvez um tio, talvez a própria cultura ao seu redor, te ensinou uma frase. Uma frase que parecia verdade, parecia sabedoria, parecia proteção. Homem não chora. 3 palavras, simples e devastadoras. Porque o que essa frase fez? Ao longo de anos, repetida em milhares de formas diferentes, foi criar dentro de você uma parede entre o que você sente e o que você pode mostrar. Entre quem você é por dentro e quem você deve parecer por fora. E construir essa parede tem um custo enorme. Um custo que você paga todos os dias, muitas vezes sem perceber. Sabe quando a raiva explode sem aviso por uma coisa pequena, desproporcional? É o que acontece quando emoções reprimidas durante anos encontram a primeira rachadura na parede e jorram todas de uma vez. A raiva é a única emoção que a cultura masculina tradicional permitia, então tudo virou raiva. Tristeza virava raiva, medo virava raiva, solidão virava raiva, vergonha virava raiva. E o homem foi chamado de agressivo, de difícil, de instável. Quando na verdade ele estava simplesmente sem vocabulário emocional. Sem permissão para sentir o espectro completo da experiência humana. Pesquisas mostram que homens têm expectativa de vida significativamente menor que mulheres. Que homens lideram as estatísticas de suicídio em quase todos os países do mundo. Que homens são menos propensos a buscar ajuda médica, psicológica, espiritual. Que homens morrem mais cedo de doenças que poderiam ter sido tratadas se tivessem ido ao médico antes.
Isso não é força. Isso é o preço da armadura. Mas aqui, preciso fazer uma distinção crucial, porque senão a gente cai no outro extremo. Desconstruir a armadura não significa virar um homem sem estrutura. Não significa que todo sentimento deve ser exibido em público. Não significa ausência de disciplina ou de firmeza. Significa ter a liberdade de escolher. Significa que, quando você está triste, você pode chorar. Não porque é obrigado, mas porque é humano. Significa que, quando você está com medo, você pode admitir. Não para paralisar, mas para processar e seguir em frente. Significa que a sua força não precisa ser construída sobre a negação de quem você é. Os maiores homens que a história registrou. Aqueles que construíram impérios, que lideraram nações, que mudaram o curso do mundo. Não eram homens sem emoção. Eram homens que aprenderam a usar as emoções como combustível e não como fraqueza. Marco Aurélio escrevia sobre medo e solidão no mesmo caderno onde planejava batalhas. Abraham Lincoln sofreu de depressão profunda e ainda assim liderou um país em guerra civil. Nelson Mandela chorou em público múltiplas vezes e ninguém duvidou da sua força. A força real não é a ausência de vulnerabilidade. É a coragem de ser vulnerável quando necessário e firme quando exigido. É saber a diferença entre os dois momentos. É ter o controle suficiente sobre si mesmo para escolher como responder, em vez de apenas reagir. Então a primeira mentira que precisamos enterrar hoje é essa, que sentir é fraqueza, sentir é informação, sentir é humanidade. E um homem que perdeu o contato com o que sente, perdeu o contato com o que é. Existe uma diferença enorme entre o que a sociedade diz que espera do homem e o que ela realmente precisa dele. O que a sociedade diz, através da publicidade, do entretenimento, das redes sociais, é: seja bem-sucedido. Seja rico, seja atraente, seja dominante, seja inabalável, seja o herói da história. E aí o homem corre atrás disso, trabalha 18 horas por dia. Busca o status, ou quer o título. Constrói uma versão de si mesmo que impressiona nas redes sociais e perece em casa, sozinho, sem saber quem é quando tira a fantasia. Mas o que a sociedade realmente precisa? O que os filhos precisam? O que as famílias precisam? O que as comunidades precisam? Presença, responsabilidade, integridade, serviço. Precisa do homem que aparece, que está lá quando a criança acorda com febre de madrugada, que senta à mesa do jantar e pergunta como foi o dia de verdade, que pega o telefone quando o amigo está passando mal, que faz o que disse que faria, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando ninguém está olhando. A sociedade está saturada de homens que performam grandiosidade e são ausentes na intimidade, que postam frases inspiradoras e gritam em casa, que pregam valores que não praticam, que sabem muito sobre como o mundo deveria ser e muito pouco sobre como eles mesmos deveriam ser. Há um conceito que os psicólogos chamam de congruência. É o alinhamento entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz. E a grande crise masculina hoje não é falta de talento nem falta de inteligência. É falta de congruência. É a distância enorme entre quem o homem diz que é e quem ele realmente é quando ninguém está olhando. Pensa comigo, que tipo de homem você é às 3 da manhã quando está sozinho e ninguém vai saber? Que decisões você toma quando não tem plateia? Que pensamentos você alimenta quando ninguém pode ver? Esse homem das 3 da manhã. Esse é o homem real, não o perfil das redes sociais. Não a imagem que você projeta no trabalho, das 3 da manhã. E aqui vem a verdade mais libertadora deste vídeo inteiro. Você pode mudar esse homem. Não de uma vez. Não sem esforço. Mas você pode, todos os dias, tomar decisões que aproximem o homem público do homem privado. Que tornem a máscara cada vez menos necessária. Que façam com que você olhe no espelho e reconheça. Com orgulho genuíno, não com arrogância. Quem está olhando de volta? A sociedade precisa de homens que sejam a mesma pessoa em público e em privado, que digam a verdade mesmo quando a mentira seria mais fácil, que admitam o erro em vez de construir elaboradas justificativas, que sejam mais leais aos seus valores do que à sua reputação, porque a reputação é o que os outros pensam de você. O caráter é quem você é, e no final das contas é o caráter que dura, é o caráter que os filhos herdam, é o caráter que define o legado. E o legado? O que você deixa no mundo depois que não estiver mais aqui? Esse é o teste definitivo de qualquer homem.
Existe uma palavra que separa o homem que constrói do homem que apenas sobrevive. Uma palavra que os grandes líderes de todos os tempos tinham em comum. Uma palavra que os filhos observam nos pais e carregam pelo resto da vida. Responsabilidade. Não responsabilidade como peso, como fardo, como punição, mas responsabilidade como poder, como a capacidade de responder, de ser o autor, não a vítima. De dizer, isso aconteceu, e agora? O que eu faço com isso? A cultura atual criou um vírus silencioso que infecta especialmente os homens, o vírus da vítima. Não estou falando das situações reais de injustiça que existem e devem ser combatidas. Estou falando de uma postura mental que encontra sempre um culpado externo para cada resultado interno. O chefe me persegue. A AIDS me destruiu. A família não me apoiou. O sistema não me deu chance. O governo me prejudicou. A sociedade não me entende. Pode ser que tudo isso seja verdade. Pode ser que você tenha sofrido injustiças reais e profundas. Mas enquanto você estiver olhando para fora, procurando quem culpar, você está entregando o controle da sua vida nas mãos de outra pessoa. Você está dizendo, eu só posso mudar quando eles mudarem. Eu só posso crescer quando as circunstâncias melhorarem. Eu só posso ser feliz quando o mundo for mais justo. E o mundo pode nunca ser mais justo. As circunstâncias podem continuar difíceis. E a vida vai passar. Os homens que mais admiro na história, não necessariamente os mais famosos, mas os mais íntegros, tinham uma característica em comum. Eles assumiam a responsabilidade por tudo que estava sob o seu controle e aprendiam a aceitar o que não estava. Não eram ingênuos sobre as injustiças do mundo, mas se recusavam a deixar que essas injustiças fossem a desculpa para a sua estagnação. Viktor Frankl sobreviveu a campos de concentração nazistas. Perdeu a mulher, os pais, anos da sua vida. E de dentro daquela experiência brutal, ele tirou uma das ideias mais poderosas já articuladas. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está a nossa liberdade, a nossa capacidade de escolher como respondemos. Mesmo diante do inimaginável, é a última liberdade que ninguém pode tirar de nós. Responsabilidade significa olhar para a sua vida hoje, com todos os seus resultados, com todas as suas dificuldades, e perguntar: o que eu fiz ou deixei de fazer que contribuiu para isso estar assim? Não para se punir, não para se torturar, mas para encontrar o ponto de alavanca, para descobrir onde a sua ação pode mudar o resultado. Responsabilidade significa que quando você falha com a família, você não minimiza, não justifica, não contra-ataca. Você diz, eu errei, me desculpe. E então você age de forma diferente. Responsabilidade significa que as promessas que você faz, a você mesmo, aos outros, ao seu Deus, são tratadas como contratos sagrados. Porque cada vez que você quebra uma promessa, você enfraquece a sua própria autoestima. Você manda uma mensagem ao seu inconsciente de que as suas palavras não valem nada. E um homem cujas palavras não valem nada perdeu algo fundamental. Assuma a sua vida. Toda ela. As glórias e as vergonhas. Os acertos e os erros. Os filhos que têm orgulho de você e as situações em que você ficou aquém. Assuma tudo isso. Não com culpa paralisante, mas com consciência ativa. E a partir de hoje comece a construir um homem cujas ações correspondam às suas palavras. Quero te contar sobre uma pesquisa que me marcou profundamente. Pesquisadores entrevistaram centenas de adultos, homens e mulheres de diferentes idades e culturas, com uma única pergunta: qual é a memória mais poderosa que você tem do seu pai? Sabe o que apareceu com mais frequência? Não foi a vez que o pai deu o presente mais caro. Não foi a faculdade paga, o carro dado, a herança deixada. Foi a vez que o pai parou o que estava fazendo. Completamente parou. Ficou presente. A vez que jogou bola no quintal sem olhar para o relógio. A vez que sentou na beira da cama e ouviu o problema adolescente com seriedade total. A vez que apareceu na apresentação escolar quando ninguém esperava. O dom mais raro que um homem pode oferecer não é dinheiro, é atenção, é presença. É o tempo em que ele está completamente aqui. Sem o celular na mão, sem a mente no trabalho, sem um olho na televisão. E a atenção plena é escassa porque é cara. Ela custa aquilo que é mais precioso, o tempo.
E o tempo é o único recurso que não pode ser recuperado. Uma hora gasta mal é uma hora que não volta. Um filho que cresceu sem a presença do pai não tem como recuperar essa infância. Mas aqui não quero falar apenas da presença com os filhos. Quero falar da presença como modo de vida, como a qualidade fundamental que transforma um homem mediano em um homem extraordinário. O homem presente é aquele que, quando está com você, está de verdade, que ouve o que você diz e o que você não diz, que percebe quando algo mudou no seu rosto antes de você abrir a boca, que tem memória das conversas porque estava realmente lá quando elas aconteceram. Esse homem é raro, e por ser raro, é poderoso, porque em um mundo de distração permanente, de notificações infinitas, de conversas pela metade, o homem que oferece presença real é como água no deserto. As pessoas gravitam em torno dele sem saber exatamente por quê. Os filhos se abrem com ele. Os colegas confiam nele. Os amigos buscam o seu conselho. Porque presença comunica uma coisa muito específica. Você importa. O que você está dizendo importa. Eu estou aqui por você, não por mim. E aqui chegamos a um paradoxo que precisa ser dito. Muitos homens passam a vida inteira trabalhando para dar à família o que ela precisa. E no processo, deixam de dar o que ela mais precisa, que é eles mesmos. Trabalham 80 horas semanais para pagar uma escola particular e perdem a formatura. Viajam o ano inteiro para construir um negócio de sucesso e chegam em casa como estranhos. Não estou dizendo que o trabalho é errado. Não estou pregando que o homem deve abrir mão da ambição profissional. Estou dizendo que existe uma equação que precisa ser resolvida conscientemente. E essa equação muda de homem para homem, de fase para fase. Mas ela precisa ser resolvida. Porque deixar o tempo definir por default onde a sua atenção vai é a receita mais certa para chegar ao fim da vida e descobrir que você construiu um negócio e perdeu uma família. A presença começa com uma decisão simples e radical. Quando estou aqui, estou aqui. O celular fica na mesa. A conversa de trabalho fica para depois. A lista mental de tarefas fica em pausa. E a pessoa à minha frente, seja meu filho, minha companheira, meu amigo, recebe o meu melhor, não as minhas sobras. Tente isso hoje. Apenas hoje. E observe o que muda. Pensa comigo num exercício que pode mudar a sua perspectiva sobre tudo. Imagine que você morreu. Não agora, não cedo. Imagine que você viveu uma vida longa. E no seu velório, 3 pessoas falam sobre quem você foi. A primeira é um dos seus filhos, ou alguém que você criou. A segunda é alguém que trabalhou com você, que estava ao seu lado nos dias difíceis. A terceira é alguém da sua comunidade, que te observou de longe ao longo dos anos. O que você quer que cada um deles diga, não o que você imagina que dirão. O que você quer que digam. Que homem você quer ter sido? Que palavras você quer que definam a sua passagem por este mundo? Guarda essas palavras, porque elas são a bússola. Elas são o mapa do homem que você está sendo chamado a ser. E todo dia que você vive em direção a essas palavras é um dia bem vivido. Todo dia que você se afasta delas é um dia de débito no seu legado. Legado não é o que você acumula, é o que você planta. E as sementes que um homem planta durante a vida são de 3 tipos. As sementes no caráter das pessoas que amou, as sementes nas comunidades que serviu e as sementes nos valores que cultivou dentro de si mesmo e transmitiu adiante. Um pai que ensina o filho a ser honesto plantou uma semente que vai viver em gerações que ele nunca vai conhecer. Um homem que trata com dignidade o funcionário mais humilde da empresa planta uma semente que se espalha invisível pela cultura do lugar. Um líder que admite o erro publicamente e muda de curso planta uma semente de integridade em todos que observam. Essas sementes não aparecem no extrato bancário, não aparecem no LinkedIn, mas são elas que constroem o mundo. São elas que fazem a diferença entre uma civilização que evolui e uma que se repete nos mesmos erros de geração em geração. E aqui está a coisa sobre legado que a maioria dos homens não entende até ser tarde demais. Legado não é construído no futuro, é construído agora. É construído na conversa que você está tendo hoje, na decisão que você está tomando esta semana. No homem que você escolhe ser neste momento específico, nesta situação específica, com essas pessoas específicas. Não existe legado grandioso sem consistência pequena.
Não existe o homem extraordinário do futuro sem o homem ordinário e comprometido do presente. O propósito de um homem não precisa ser salvar o mundo. Pode ser cuidar bem de uma família. Pode ser construir um negócio que trate bem as pessoas. Pode ser o amigo confiável que todo mundo tem, mas poucos conseguem ser. Pode ser criar filhos que sejam mais gentis, mais corajosos, mais honestos do que a geração anterior. O tamanho do propósito não define o seu valor. A profundidade com que você o vive é que define. Um homem que cria 2 filhos com amor genuíno, presença real e valores sólidos mudou o mundo mais do que 1000 discursos motivacionais. Porque esses filhos vão criar outros filhos. E a cadeia de influência se propaga invisível e infinita pelo tecido da humanidade. Você está construindo o seu legado agora. A questão é, está construindo com intenção ou por default? Chegamos no ponto em que a reflexão precisa virar convocação. O mundo está passando por uma transformação sem precedentes. As estruturas que organizaram a sociedade por séculos estão sendo questionadas, revisadas, algumas desmontadas. E nesse contexto de reconfiguração, existe um vácuo enorme de liderança. Não liderança no sentido de poder sobre os outros. Liderança no sentido mais profundo, a capacidade de influenciar positivamente o ambiente ao seu redor simplesmente pela qualidade de quem você é. E esse vácuo está sendo preenchido de forma acelerada pelos piores extremos. De um lado, homens que abraçam uma masculinidade tóxica e destrutiva, que confundem dominação com força e crueldade com coragem. Do outro lado, homens que, com medo de serem mal interpretados, sumiram completamente, abdicaram da sua presença, da sua voz, da sua contribuição. O mundo precisa de uma terceira via, e essa terceira via é você, o homem que é forte sem ser cruel, que é firme sem ser rígido, que tem convicções sem ser fanático, que lidera sem precisar diminuir ninguém para se sentir grande, que admite o que não sabe e aprende sem vergonha, que serve sem perder a si mesmo, que ama sem se dissolver. Esse homem existe. Ele sempre existiu ao longo de toda a história humana. Ele é o pai que chegava cansado do trabalho e ainda assim sentava no chão para brincar com o filho. É o líder que, diante da crise, não fingiu que tinha todas as respostas, mas reuniu as pessoas e disse: "Vamos resolver isso juntos." É o amigo que apareceu às 3 da manhã sem fazer perguntas. É o desconhecido que parou na chuva para ajudar alguém com o carro quebrado sem esperar agradecimento. Esses homens não têm estátuas erguidas em sua homenagem, não têm documentários, não têm milhões de seguidores, mas são a argamassa da civilização. São os que seguram o tecido social quando tudo parece estar se desfazendo. E agora precisamos de mais deles, urgentemente. Pensa no seu círculo imediato. Quantos meninos estão crescendo sem uma referência masculina sólida? Quantos jovens estão buscando na internet? Em figuras problemáticas, em conteúdos destrutivos, o modelo de homem que ninguém ao redor deles ofereceu? Quantos homens adultos estão presos num ciclo de comportamentos que aprenderam, mas nunca questionaram, porque ninguém nunca sentou com eles e disse: "Você pode ser diferente. Você pode ser essa referência." Não porque é perfeito, não porque já chegou lá, mas porque está comprometido com o caminho, porque está, neste exato momento, fazendo o trabalho difícil de se olhar com honestidade e perguntar: que homem eu quero ser? O mundo não precisa de mais homens que falem sobre liderança, precisa de homens que liderem. Não precisa de mais homens que defendam valores em público, precisa de homens que pratiquem esses valores na mais absoluta privacidade. Não precisa de mais homens que prometam ser melhores. Precisa de homens que a partir de hoje sejam. A mudança que o mundo precisa começa dentro de você. Não amanhã. Não quando as circunstâncias melhorarem. Agora. Com as ferramentas que você tem. Com a vida que você tem. Com as pessoas que estão ao seu redor agora. Você foi colocado exatamente onde está por uma razão. E essa razão é maior do que você imagina. Chegamos no momento em que a reflexão precisa encontrar o movimento. Porque reflexão sem ação é apenas pensamento bonito. E pensamento bonito, por si só, não muda vidas. O que muda vidas é o primeiro passo, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, mesmo que tremendo. Existe uma lei da física que se aplica perfeitamente à vida humana. A primeira lei de Newton, a lei
da inércia. Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso a menos que uma força externa haja sobre ele. Mas a segunda parte dessa lei é menos citada e igualmente poderosa. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. A dificuldade não está em continuar. A dificuldade está em começar. E uma vez que você começa, uma vez que você dá o primeiro passo, o movimento cria o seu próprio momento. Pensa naquela coisa que você tem adiado. Você sabe qual é. Aquele projeto que fica esperando o momento certo. Aquela conversa que você precisa ter. Aquela mudança de hábito que você começa toda segunda e abandona na quarta. O que impede? Na maioria das vezes, a resposta honesta é o medo de não fazer perfeitamente. Vivemos numa cultura que glorifica os resultados e esconde os processos. A gente vê o produto final. O livro publicado, o negócio de sucesso, o corpo transformado. Mas não vê os 1000 rascunhos, os 100 fracassos, os dias de dúvida e recomeço. E aí criamos um padrão impossível. Se não posso fazer direito, não faço. Se não tenho certeza do resultado, não começo. Mas a perfeição é inimiga da realização. E o feito sempre vale mais que o perfeito. O escritor que espera ter a frase perfeita antes de escrever a primeira palavra não termina o livro. O empreendedor que espera ter o plano perfeito antes de fazer a primeira ligação não abre o negócio. O atleta que espera as condições perfeitas para treinar não vence a corrida. A arte está no imperfeito em movimento, na tentativa, no ajuste, no recomeço. E há outro obstáculo ainda mais sutil que o medo da imperfeição: o hábito de esperar motivação. Quantas vezes você esperou ter vontade, ter energia, ter inspiração para começar algo, e a vontade não chegou, e o dia passou, e a semana passou? A verdade inconveniente é esta: motivação não vem antes da ação, ela vem durante. Você não precisa ter vontade de começar. Você precisa começar para criar a vontade. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi passou décadas estudando os estados de pico de desempenho humano, aquilo que ele chamou de flow, de fluxo. E descobriu que esse estado de engajamento total, de prazer genuíno na atividade, não aparece antes do esforço. Aparece durante, quando você já está dentro. A sensação de estar no fluxo não é um pré-requisito para a ação. É uma consequência dela. Então o que você vai iniciar esta semana? Uma coisa. Apenas uma. Pequena o suficiente para não intimidar. Grande o suficiente para importar. Qual é o menor passo possível em direção àquilo que você sabe que precisa acontecer? Uma ligação de 5 minutos. Escrever 3 parágrafos. Pesquisar por 30 minutos. Fazer uma caminhada de 10 minutos. Mandar uma mensagem de voz. Pequeno. Concreto. Hoje. Porque cada pequeno passo carrega dentro de si algo imensurável. A prova de que você é capaz de agir. E essa prova acumula. E essa acumulação vira identidade. E essa identidade vira vida. A semana que começa não precisa ser perfeita. Precisa ser vivida. Com coragem. Com presença. Com intenção.